Te amamos, Pai, te glorificamos, te exaltamos, magnificamos o Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Pai. Nós viemos aqui esta noite para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor, Pai. Nós só viemos aqui para te adorar, só viemos aqui para dizer ao Senhor que nós te adoramos, só viemos aqui esta noite para dizer ao Senhor que somos totalmente dependentes do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos nada. Te damos a honra, Pai. Te damos a glória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Te adoramos, Pai. Te damos a honra, Pai. Te adoramos, Pai. Te glorificamos, Pai. Te magnificamos. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Eu amo estar aqui aos domingos sobre esse coral, estimulando cada um de nós a adorarmos a Deus. Mas se o nosso tempo de adoração for somente esse tempo onde nós passamos aqui na igreja, a nossa comunhão com Deus ela é muito reduzida naquilo que Deus está querendo que nos levar. E eu costumo dizer o seguinte, que às vezes eu visito alguns lugares onde as pessoas não podem ter um grupo, um ministério de louvor tocando lá. E como eu falo para eles para adorar a Deus? Eu tenho visitado o presídio aqui e tenho falado para eles da importância que é naqueles dias difíceis eles levantar o coração deles e as mãos e adorar a Deus. A palavra de Deus diz que muitos apóstolos, eles adoravam a Deus em circunstâncias muito adversas. Alguns presos, tornozelo no tronco, e as celas ainda trancadas. E aí? Não tem teclado, não tem violão, não tem luzinha piscando. E como eles vão fazer? E mesmo assim, eles adoraram a Deus. O salmista Davi diz assim, todo o tempo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo agora. Mas o salmista diz assim, todo o tempo, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Bendizer o teu santo nome. Às vezes é difícil adorar a Deus em tempos difíceis. Levantar as mãos se tornam pesadas para que você possa erguer as suas mãos para Ele. Mas saiba de uma coisa, existe um poder quando você faz isso. A palavra de Deus diz que Deus não está procurando agora adoradores que estão baseados em sentimentos. Eu gosto de ter sentimentos bons na presença de Deus, alegria, paz. Eu amo ter esses sentimentos, eles são bons, mas nem sempre nós temos esse tipo de sentimento na presença de Deus. E por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, que é chegado um tempo, e esse tempo é agora.
Jesus provavelmente já tinha enxergado toda a vida daquela mulher samaritana. Imagina a vida toda confusa, 5 esposos, e o que ela estava agora não era mais dela. E Jesus sabia de tudo e disse para ela: olha, mulher, chegou o tempo onde Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é Deus que nos leva para o caos, e não é Ele que nos leva para dias difíceis e circunstâncias adversas. Muitas dessas circunstâncias somos nós mesmos que entramos nelas, mas Ele sempre vai querer nos tirar de lá, porque Deus é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele não é contra nenhum de nós. Ele é a nosso favor, Ele é a favor de mim, a favor de você. Amém? Nós não viemos aqui para honrar nenhum homem. Só existe uma pessoa aqui que é importante. É Jesus. Nós não viemos aqui para falar de nenhum feito de nenhum de nós. Eu não vim aqui para falar de nenhum feito meu. Eu vim aqui para falar do que Jesus Cristo fez, do que Ele fez por mim e do que Ele fez por você. Nós viemos aqui para honrar Ele. Nós não viemos aqui para honrar homens. Ele é a pessoa mais importante que está aqui no nosso meio. É Ele. É Ele. Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança da glória. Amém? Ele quer fazer coisas maravilhosas na minha vida e na sua vida. Ele só precisa da minha permissão e da sua permissão. Se você deixar, Ele vai fazer. Eu tenho falado para vocês que muitas vezes Jesus deparava com as pessoas, muitas delas com necessidades visíveis, que Ele via qual era a necessidade. Encontrar com um cego e ele perguntar para um cego: o que você quer que eu te faça? Era uma necessidade que ele já via que o cego precisava enxergar, mas ele precisava ouvir daquele cego qual era a necessidade que ele queria que ele entrasse e resolvesse na vida dele. E ele dizia: olha, eu quero ver. E Jesus então orava por ele e o curava. Em todos os casos, em nenhum caso eu vi Jesus orando por alguém e aquela pessoa não sendo curada. Todos eram curados. Todos que vinham a Ele recebiam dele graça, misericórdia, amor. As pessoas que encontravam Ele falavam: esse falou de uma maneira diferente. Ele falou de uma maneira diferente. Ele não falou como os escribas, os fariseus falavam, ensinavam, mas Ele falou com autoridade. Deus quer que eu e você conheça Ele como Ele é. Uma coisa é você conhecer alguém por aquilo que as pessoas falam para você. Você pode vir todo domingo aqui e ouvir de Jesus através de mim. Eu vou falar para você que Jesus é bom, que Deus cura, que Deus faz. E você vai conhecer Deus somente de ouvir falar.
O pastor falou, o Júnior falou, que Deus é assim, é assim, é assim. Mas a minha função maior como pastor não é que você ouça Deus ou ouça sobre Jesus através de mim. A minha função maior como pastor é levar você a conhecer Deus como Ele realmente é. A minha função maior como pastor é fazer com que haja no seu coração despertar para que você passe tempo com Ele e conheça Ele como Ele é. Essa é a minha maior responsabilidade como pastor. A minha responsabilidade maior como pastor não é trazer você aqui no domingo seguinte, para que você fique preso a mim. Mas minha responsabilidade maior como pastor é desenvolver em você, despertar o seu coração, a vontade sua, para que você queira conhecer Deus como Ele é. Talvez eu possa falar para você sobre quem é Thaís. Thaís é minha esposa. Eu passo tempo com ela, muitas horas, o dia inteiro com ela. E talvez você vai conhecer Thaís só pelo que eu falo. É por isso que Jesus, Ele é o esposo e nós somos a esposa, a igreja dele. Ele quer que nós venhamos ter comunhão com Ele. Amém? Passe tempo com Deus. E como eu vou conhecer Deus? Leia a palavra. Comece lendo o Novo Testamento. Comece passando o tempo lendo o Novo Testamento. De preferência o Novo Testamento. Ore. Adore a Deus. Pratique a adoração, a oração. Isso vai fortalecer você. Amém? Aleluia, Jesus. Eu queria que vocês abrissem 1 de João. Primeira de João, capítulo 4. Versículo 9. Fala assim: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre a graça de Deus. Se vocês forem olhar para mim, vocês vão ver falhas em mim, defeitos. Eu não sou perfeito. É por isso que eu não prego Júnior. Eu não prego Júnior para ninguém. O apóstolo Paulo diz que ele prega a Cristo e este crucificado. A minha mensagem não é o que eu fiz ou que outra pessoa fez. A mensagem que eu prego é Cristo Jesus. Os homens aí fora, eles fazem estátuas para honrar as outras pessoas. Às vezes até mesmo nós, começamos a contar alguns testemunhos e às vezes Jesus fica tão pequeno aquele testemunho que a gente fala tanto que a gente fez. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O apóstolo Paulo diz assim: eu não prego a mim mesmo, eu prego Cristo e este crucificado. Um homem de Deus certa vez falou assim, que o que você vê de bom que eu faço, alguma coisa boa, não fui eu que fiz, foi Cristo. Foi Cristo em mim, através de mim. Agora, o que você viu, que alguma coisa que não foi, que te trouxe decepção, esse sim, esse provavelmente pode ter sido eu, o meu homem natural. Então nós precisamos mais do que nunca entendermos o que Cristo é para nós. É por causa dele que nós somos salvos. É por causa dele que nós podemos ter comunhão com Deus. Porque foi quebrada a barreira que existia, que nos separava de Deus. É por isso que Jesus falou assim: eu sou a porta. Thaís falou aqui que às vezes nós temos aquela concepção, e já ouvimos isso. As pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos quanto receberam foram transformados em filhos de Deus. Não importa o qual ruim você foi no seu passado, e não importa o qual bom você foi no seu passado. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Se você não aceitou a Cristo, de nada te serve essas boas obras. É por isso que não importa. E o que João está falando aqui, que é por causa dele. Nenhum de nós amamos Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. Ele me amou quando eu ainda estava fazendo as coisas todas erradas. Ele te amou também quando você estava andando de uma maneira errada, fazendo tudo errado. Ou talvez naquela hora onde você achava que você estava fazendo tudo conforme os padrões que o legalismo te conduzia para que você pudesse fazer. Mas ainda assim, quando você encontrou Ele, você foi transformado em filho de Deus. Então é por causa dele. Não é por causa das minhas obras, não é por causa das suas obras, não é porque eu sou bom ou porque você é ruim.
Nada disso. Existe uma graça da qual eu e você recebemos. E essa graça teve um preço, que foi Jesus Cristo. Ele morreu e pagou o preço para nos levar para a salvação, para a vida eterna. Olha o que continua dizendo aqui. Versículo 10. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí João diz assim: amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Você sabia que quanto mais você ama a Deus, mais você vai estar pronto para amar as pessoas? Quanto mais nós desenvolvemos o amor por Deus, mais nós podemos amar um ao outro. É por isso que é impossível você passar tempo na presença de Deus, amando Ele, desenvolvendo esse amor. E é importante que você entenda que amar a Deus, o amor nosso para com Deus, é algo crescente. É algo crescente. Você pode fazer com que esse amor seja reduzido, ou você pode fazer com que esse amor cresça mais e mais no seu coração. Quanto mais tempo você fica na presença de Deus e mais tempo você passa em comunhão com Deus, mais você vai desenvolver esse amor por Deus. E mais você vai conseguir também amar as pessoas. Por isso que o amor, ele é crescente. Paulo fala assim: dilatai os vossos corações. Permita-vos que o amor de Deus cresça nos nossos corações. E como eu faço isso? Passando o tempo com Deus, lendo a palavra, adorando a Deus, glorificando a Ele. Você sabia que quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos dizendo para Ele o quanto nós o amamos por aquilo que Ele fez? Nós não nos apresentamos na presença de Deus para dizer para Ele o que nós fizemos. Quanta ignorância, se nós formos na presença de Deus para dizer para Ele o quanto nós somos bons. Olha, Pai, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz ontem, olha o que eu fiz hoje. Ele ama quando nós decidimos andar uma vida de justiça, e Ele quer. O preço que Deus pagou, que Jesus pagou por nós, foi a vida dele. E é verdade que agora Ele quer de mim, Ele quer de você uma vida de santidade. Mas como nós vamos andar nisso? Se nós não conhecemos Ele, nós não sabemos o que Ele fez por nós. Nós não temos compreensão exata do que Ele é para cada um de nós. E aqui continua dizendo assim, ó. Amados, versículo 11. Considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Essa é a prova de que nós estamos crescendo em Deus. É quando nós começamos a amarmos mais uns aos outros. Essa é a maior prova de que realmente nós estamos tendo comunhão com Deus.
Ainda que nós venhamos ter alguns fracassos, ou algumas falhas, ou algumas atitudes talvez que não são corretas, mas quanto mais nós crescemos no amor de Deus, mais nós vamos nos desvencilhando dessas coisas. E mais nós vamos amarmos mais uns aos outros. E o que é amar a Deus? Amar é praticar. Jesus falou: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E o que é amar a Jesus? É você guardar a palavra dele no seu coração, todas as instruções que ele tem para cada um de nós. Quando eu sei que eu estou desenvolvendo esse amor de Deus em mim, quando no seu coração existe um temor, e esse temor pela palavra, pela verdade, ele vai crescendo cada vez mais. Quando eu me converti, as pessoas não precisaram dizer para mim que eu não podia usar drogas. Existia uma compreensão dentro de mim de que eu não podia continuar naquela vida. Porque o Espírito Santo veio morar dentro de mim. A verdade começou a habitar em mim. Ninguém precisou dizer para mim que não podia adulterar. Você sabe para que foi nos dada a lei? Os mandamentos? Você já parou para pensar? Por que foi dada as leis e os mandamentos? Para que nós pudéssemos clamar por socorro. Socorro! Eu não consigo cumprir todos eles. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me salve. Foi para isso que foi dadas as leis. As leis vieram como um professor para nos guiar até Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que Cristo é o fim da lei. Ele é o cumprimento da lei. Nenhum de nós temos justiça em nós mesmos. Nenhum de nós somos bons o suficientes sem Cristo. Sem Cristo nós não somos nada, nós não podemos nada. Precisamos dele todos os dias das nossas vidas. Ainda como cristãos, nessa caminhada nossa, eu falo assim para algumas pessoas quando elas estão querendo seguir a Deus, e elas estão querendo trilhar um caminho de perfeição, provavelmente você vai falhar na sua caminhada. Todos nós não somos perfeitos. É por isso que lá em 1 de João 1,9 fala assim: se cometermos algum pecado, Ele é fiel e é justo para nos perdoar. É lógico que Deus não quer que nós venhamos viver uma vida rotineiramente presa ao pecado. Muito pelo contrário. Agora que nós recebemos a graça ela nos liberta do pecado. A graça nos livra de vivermos aquela vida que outrora vivíamos. Uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de prostituição. Amém? Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado. Então quer dizer que esse amor, quando nós recebemos Cristo, esse amor, ele é aperfeiçoado.
O que é aperfeiçoado? Ele cresce, ele pode crescer em cada um de nós. Ele pode se tornar maior e maior e maior. Amém? Aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas elas estão querendo viver com Deus baseada no que elas sentem. E não é sempre que nós sentimos que nós somos filhos de Deus. Às vezes eu acordo de manhã e nem sempre eu sinto que eu sou salvo, mas isso não quer dizer que eu não sou salvo. Por isso que é tão perigoso você querer andar com Deus baseado no que você sente. Às vezes nós acordamos um dia mais alegre, um dia mais bem-humorado, outro dia nós acordamos enfrentando sentimentos talvez, problemas, mas isso não quer dizer que você não é salvo. Amém? Nós somos salvos pela fé, por intermédio do que Cristo fez. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos porque nós somos bons, fazemos boas obras, damos ofertas. Não, nós não somos salvos por causa disso. Então quer dizer que eu não preciso fazer boas obras? Não. Eu não estou falando que nós não precisamos fazer boas obras, mas eu estou dizendo para vocês que as boas obras que nós fazemos, nós não fazemos esperando uma retribuição, porque Ele nos amou primeiro, Ele te amou primeiro. As boas obras que eu e você fazemos e que devemos fazer, é porque nós temos compreensão de que Ele nos amou, e porque Ele nos amou, nós amamos agora uns aos outros, nós praticamos boas obras. Nós não vamos andar da maneira como nós andávamos no passado. É por isso que nós praticamos boas obras. Mas eu não fico praticando boas obras querendo convencer Deus. Olha, Deus, o que eu estou fazendo. Olha o quanto eu sou bom. Nenhum de nós podemos ousar a querer despertar isso em Deus. A melhor obra de qualquer um de nós para querer chamar a atenção de Deus é nada. O que nos promove na presença de Deus é Cristo. É a vida de Deus em nós. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E aqui continua dizendo assim, temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente neste amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor
que Deus tem por nós e confiamos plenamente neste amor, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E aqui no versículo 17 diz assim: dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós. Amém? Saiba de uma coisa, nós podemos ter mais de Deus amanhã, mais do que nós temos hoje, se você passa tempo com Deus. Esse amor de Deus, ele vai crescendo em cada um de nós. Deus nunca vai te amar de uma maneira diferente, mas você pode sim amar a Deus de uma maneira diferente. Eu posso amar Deus amanhã mais do que eu amo Ele hoje, mas Deus não pode me amar mais do que Ele já me amou. Deus não pode dar mais nada para nenhum de nós, mais do que Ele já deu. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus se entregou por cada um de nós. Amém? Agora vamos ver aqui em Romanos. Romanos 5. Cinco, 8. Fala assim, o apóstolo Paulo ele diz assim: porém Deus comprova seu amor. A prova de Deus mostrar o amor para com a humanidade, se alguém perguntasse para mim, como Deus provou o amor dele para comigo? Como Deus provou o amor dele para com você? Foi a vinda de Jesus aqui. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha agora a vida eterna. Essa foi a maior manifestação do amor de Deus para com a humanidade. Foi nos ter enviado Jesus. E quem é Jesus? Como eu sei que eu amo Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Se você ama Jesus, você vai amar isso aqui. Você vai amar a palavra. Você vai ter uma paixão pela palavra. Você vai guardar a palavra. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Quem é Jesus? Jesus é a palavra, é o Verbo com duas pernas que andou aqui. Como eu sei qual é a vontade de Deus? Olhando o que Jesus fez, o que ele praticou, como ele fez, como ele andou. Como eu sei que Jesus quer curar todo mundo? Porque todas as pessoas que ele orou, ele curou. Essa é a vontade de Deus. Filipe uma vez perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Se o Senhor nos mostrar o Pai, nós vamos acreditar no Senhor.
E Jesus virou para Filipe e falou assim: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai. É por isso que é tão importante nós passarmos tempo lendo a palavra de Deus. Passar tempo lendo a palavra é você passar tempo conhecendo a Deus, conhecendo Jesus. Todos que foram a Ele foram curados. Todos que foram a Ele foram perdoados. Aquela mulher samaritana, ela viu ali um escape para ela sair daquela vida que ela estava. Uma mulher adúltera que foi pega em adultério, que os homens pegaram ela e não levou o homem que estava praticando o adultério com ela, mas levou só ela. Ninguém comete adultério sozinho. Existia um homem, existia uma mulher, mas eles pegaram a mulher só e levaram diante de Jesus. Fizeram com que ela ficasse em pé. Imagina isso. Quando você é pego fazendo alguma coisa errada, eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas eu já fui pego fazendo muitas coisas erradas. E a minha vontade era me esconder. A nossa vontade é ficar escondido, ninguém nos vê. E aqueles homens pegaram aquela mulher à força e fizeram com que ela ficasse em pé, para que todo mundo pudesse ver ela. E eles falaram: olha, se alguém é pego em adultério, essa pessoa tem que ser apedrejada. É assim que diz a lei. O que o senhor diz? O que eu mais gosto de Jesus é que Ele sempre vai trazer o Evangelho para cada um de nós. A religião te ensina você a viver julgando as pessoas, procurando falhas, defeitos nas pessoas. E se nós formos fazer isso, nós vamos ver defeito em todo mundo. Se você vir para cá e querer ficar bem próximo de mim, você vai ver defeito, falhas em mim. Mas o que Jesus quis dizer para aquelas pessoas é que cada uma delas olhasse para elas mesmas e cada uma delas julgasse elas mesmas. Esse é uma parte do resumo do Evangelho. Cuida de você. Eu preciso cuidar de mim. Essa é a minha parte como pastor, cuidar de mim. Estimular você a cuidar de você. Você precisa cuidar de você. Se você abrir mão do que nós estamos ensinando aqui, eu sinto muito. Eu posso te amar muito, mas eu não posso fazer muita coisa mais por você. Se você for só aquela pessoa que vem aqui, ouve os ensinos, mas não pratica o que nós estamos ensinando aqui, nada vai mudar na sua vida. E Jesus então disse para aquelas pessoas que estavam ali: olha, aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. E diz que aqueles homens, começando dos mais velhos até os mais novos, foram saindo um a um. E Jesus então disse para aquela mulher: mulher, cadê aqueles homens que estavam te acusando? Cadê eles? Isso é libertador. Isso é libertador. E ele disse assim para aquela mulher: vá e não peques mais. Aquela mulher foi curada instantaneamente. Ela foi curada porque ela experimentou um amor que ela nunca tinha visto.
Esse é o Evangelho. Cristo em cada um de nós. A minha parte do Evangelho, a sua parte do Evangelho, é ter comunhão com Deus, conhecer Ele. E aqui fala assim, finalizando, eu parei aonde? 8. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. Quando ainda andávamos em pecado, Ele nos amou. As primeiras vezes que eu senti o amor e a presença de Deus, foi em lugares assim, onde eu estava, que não eram lugares bons. E eu sabia que eu estava fazendo tudo errado. Mas é aquele amor de Deus na minha vida ali, me constrangeu de ficar naqueles ambientes, que eu não pude continuar ali. O amor de Deus vai nos constrangindo de fazer coisas que nós fazíamos. O amor de Deus em mim e você vai nos constrangindo de falarmos palavrões, de falarmos coisas que nós falávamos, de agirmos como nós agíamos lá no passado, de andar como nós andamos lá outrora. É por isso que nós andamos com Deus. Conversão é isso, conversão é mudar de rota. É você mudar toda a sua direção. Isso é a conversão. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais nos gloriamos também em Deus. Eu fico triste porque de ver a maioria de muitos cristãos pregando eles mesmos para as pessoas e gloriando no que eles estão fazendo. E muitas pessoas estão muito bem intencionadas em fazer coisas para Deus. E eles fazem de uma maneira sincera, mas ainda bem intencionados, estão enganados. O que nós precisamos mostrar para o mundo todo o tempo não é o que nós estamos fazendo, não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é o que Cristo fez. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, nós nos gloriamos, não em nós mesmos,
não no que nós estamos fazendo, não nas nossas boas obras, mas nós nos gloriamos no que Cristo fez, no que Ele fez. Isso é o suficiente. O que Jesus Cristo fez é o suficiente para que cada um de nós possamos ser salvos, salvos da ira. Nós não somos salvos porque nós oramos 24 horas, ou oramos 2 horas, ou oramos 1 hora por dia, mas nós somos salvos por aquilo que Cristo fez e porque nós cremos no nosso coração que Ele morreu por cada um de nós, nós somos salvos, somos libertos da ira, podemos ter confiança, não em nós mesmos, mas no que Cristo fez. E diz que o sangue de Jesus não é como o sangue dos animais, que eles faziam sacrifício de ano em ano, eles voltavam lá, para aquele templo, eles prestavam os mesmos pecados. Se eles mentiam, no ano seguinte eles voltavam lá, matavam o animal, jogavam aquele sangue lá, e eles queriam que aquele sangue cobrisse aqueles pecados deles, porque era o que o sangue dos animais faziam. O sangue dos animais não purificava, mas cobria o pecado. Agora o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. O pecado não tem mais poder, domínio sobre nenhum de nós. Nós fomos livres da escravidão, nós éramos escravos. A quem você se submete, você se torna escravo. Paulo diz aqui. Se você se entrega ao pecado, você se torna escravo do pecado, mas se você se entrega a Cristo, você se torna escravo da liberdade. Somos livres. Diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Cristo me libertou. Eu sou livre. O pecado não tem mais domínio, não tem mais controle sobre mim. Amém? Versículo 10: ora, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. É por intermédio dele que nós agora podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Às vezes, quando eu estou orando, e às vezes quando eu estou enfrentando algumas situações difíceis, eu estou lá clamando por aquelas situações, dizendo para Deus que eu confio nele, eu escuto algumas vozes assim: mas você não merece, você não fez nada para merecer isso, olha o que você fez ontem. Talvez eu tenha falado mais alto com alguém, e Deus faz eu lembrar de uma coisa: filho, você não recebe nada de mim porque você é bom, você recebe de mim por aquilo que Jesus Cristo fez. Você não é curado porque você é um homem perfeito, você é curado por aquilo que Cristo fez. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele todo o nosso pecado, toda doença, todas as nossas mazelas, e verdadeiramente pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não somos prósperos porque nós damos dinheiro,
Nós somos prósperos porque Cristo, Ele levou sobre Ele a pobreza que era para que eu e você pudéssemos estar presos a ela. Conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele rico por amor a nós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Nós somos abençoados, somos libertos, somos livres. Amém? É por isso que nós precisamos continuar dizendo para as pessoas o que Cristo fez. Diz que quando teve aquela lei da escravidão, libertando todos os escravos, abolição, diz que os donos daquelas fazendas, senhores daquelas fazendas, eles queriam manter as fazendas trancadas para que ninguém pudesse levar aquelas notícias para aqueles escravos. Para que aqueles escravos continuassem presos à escravidão. E eles mantinham as cancelas fechadas. Mas diz que quando alguns deles conseguiam ouvir que eles já eram livres, isso trazia maior libertação entre eles. Você é livre. O que o diabo não quer que você entenda que você é livre, que eu sou livre. Livre do pecado, livre da morte, livre da condenação, livre do medo, livre da insegurança, livre de todas as coisas que estão assolando este mundo. Nós somos livres. E quando a palavra de Deus diz que Cristo nos chamou para a liberdade, não está falando que nós agora podemos viver da nossa própria vida, do jeito que a gente queira viver, não é isso. Ele nos chamou para a liberdade. E que liberdade é essa? De nos entregarmos à vontade dEle aqui nessa terra. Jesus disse que não veio fazer a sua vontade, mas Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Eu e você não estamos aqui para fazer o que a gente quer fazer, eu não estou aqui para fazer o que eu quero fazer, mas eu estou aqui para fazer a vontade do que o meu Pai quer que eu faça. Isso é viver uma vida livre. Amém? Seja livre. Diga assim, coloca a mão no seu coração. Diga assim: Pai, muito obrigado por Jesus Cristo. Eu me glorio em Jesus Cristo. Eu adoro, eu glorifico o nome santo do Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque através do Senhor eu posso ter comunhão com Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, porque todos quanto receberam foram transformados em filhos de Deus. Amém? Você sabe o que é uma das coisas mais fortes na característica de um filho? É ele se parecer com seu pai. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E uma das coisas mais fortes que Deus quer é que nós venhamos trazer toda a semelhança dele por onde nós andarmos. Seja no trabalho, seja na loja. Uns anos atrás, vivendo como cristão, Deus falou comigo assim: filho, você não tem 3 vidas, você tem uma vida. E essa única vida é essa vida que eu quero que você viva. Seja ela no seu trabalho, seja ela na sua casa, seja ela com a sua família, eu quero que você viva essa vida. Sabe por quê? Porque mesmo como cristão eu tinha algumas particularidades em viver algumas vidas diferentes. Lá em casa eu queria ser de um jeito, no emprego de um jeito, na rua de um jeito, com os meus colegas de um jeito. E Deus começou me chamando, pouco a pouco: filho, eu quero que você viva uma vida, porque eu te dei uma vida só. Viva essa vida.
aonde você for, aonde você estiver. Amém?